Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e nesta sexta-feira o Santos fez algo bem raro, colocou o seu médico para falar, não foi em coletiva, não tivemos como fazer perguntas específicas, mas o Santos resolveu colocar Rodrigo Zogaib para comentar alguns casos médicos. Mas sejamos sinceros, isso só aconteceu para que ele pudesse explicar o que acontece com o William Arão, que há tantas semanas, mais de 2 meses, não joga, sequer é relacionado com o tal edema em sua panturrilha. E aqui eu vou, claro, colocar o trecho para vocês. O vídeo foi publicado no fim da tarde dessa sexta-feira pelo Santos em todas as suas redes, no YouTube e tal. Se você não viu, vai poder ver neste vídeo, até para entender o que eu estou falando. E depois vou trazer aqui o que este vídeo, o que o Santos divulgar este vídeo significa. Porque você pode falar, ué, significa que ele explicou a lesão do William Arão. Honestamente, gente, na minha interpretação é um pouco mais complexo do que isso. É o Santos mostrando que vocês, têm voz, que ficar questionando, perguntando nas redes sociais, cadê o Arão, o que aconteceu com o Arão, faz com que o clube tenha sim de se posicionar, tentar explicar e até colocar uma certa pressão no jogador. Eu vou listar aqui 6 coisas, porque eu consegui interpretar 6 coisas deste vídeo logo depois de colocar o trecho para vocês. O William Arão, nós tivemos a infelicidade de ele se machucar logo que ele chegou, na verdade. Antes do primeiro jogo, dele ter participado do primeiro jogo, ou dele ter sido elencado para o primeiro jogo. No primeiro treino ele sentiu uma dor na região do músculo sóleo, na panturrilha, e era uma lesão pequena, foi uma lesão pequena, mas é um músculo importante, é um músculo que ele é utilizado para fazer a gente andar, saltar, correr, ainda mais para um atleta de futebol. E agrega-se a isso o fato de ele não ter um histórico de lesão em nenhum músculo, não só no sóleo, como nenhum músculo que comumente existe de lesão no futebol. Então ele não tem um entendimento de como funciona para o atleta a melhora da lesão muscular. Então o que aconteceu? Ele teve essa lesão, nós tratamos uma semana, 10 dias, ele voltou ao grupo, ao treinamento, depois para o grupo e foi elencado para 2 jogos. Um deles ele participou, parte do jogo, e depois desse que ele participou, no treinamento da semana subsequente, ele voltou a sentir. Nós repetimos os exames algumas vezes, realmente o edema se permanecia, aumentava um pouco, diminuía um pouco, dependendo, evidentemente, do grau de solicitação que era feito nos treinamentos, mas isso se estendeu um pouco, porque ele voltava a sentir quando a gente aumentava um pouco o tipo de treinamento para ele. E aí a gente fez uma programação um pouco mais lenta, de acordo com as informações clínicas, e ele tem evoluído bem. Realmente fugiu um pouco do que se espera, do que a torcida espera, que volte o mais rápido possível, e a gente faz isso sempre que possível, mas a gente tem que respeitar uma série de limites do atleta e do que pode ser feito para isso. Mas ele está indo muito bem, ele é um atleta bem profissional, ele fica em tratamento e treinamento contínuo aqui, e está na fase final, já tá indo para o campo, e logo vai estar à disposição aí do treinador. E claro que a semana Go Lover na Golcase está rolando, destaque para as garrafas Fresh, a partir de R$ 159,90 as garrafas dos times, inclusive, claro, o Peixão está na lista, é óbvio, e você ainda pode usar o cupom Eu Vim de Santos para ter desconto. Se você comprar uma garrafa Fresh nos próximos dias, incluindo esta sexta-feira, é claro, você não só leva qualquer modelo, mas este belíssimo, meu favorito é esse aqui, como também a base de silicone para sua garrafa não sair rolando por aí. É importante. Vem o mimo, vem o brinde. Então, a partir de R$ 159,90, garrafa dos times, claro, você, Peixão, compra a sua do Santos, mas quer presentear alguém que torce por outro time? Sinta essa vontade, o cupom Eu Vim de Santos serve para todos os modelos. Pois bem, separo aqui os meus pensamentos sobre o Santos divulgar o próprio médico falando sobre o William Arão. Eu coloquei o trecho disso, tá? Mas pontuo, o Zogaib também falou de todos os jogadores que chegaram, então do Adonis Frias, do Alexis Duarte, do Vitor Hugo, do Lautaro Dias, desses 4 recentes. Também falou do Neymar, que de fato está numa sequência muito boa, tirando o jogo que estava suspenso,
não se lesionou desde a volta da FIFA, não, da pausa da Copa do Mundo, e que, pelo amor de Deus, né, continue assim evoluindo. Mas, dá para tirar algumas coisas. A primeira coisa da lista nem é um pensamento muito profundo, essa, na verdade, é um elogio à comunicação, que percebeu, na comunicação do Santos, que percebeu que alguém precisava falar, que continua, mas estava muito estranho ninguém nem se posicionar sobre o caso do Arão, que, para quem não lembra, entrou em campo pelo Santos, contra o Flamengo, no dia 16 de julho. Hoje, o dia em que eu gravo, 12 de setembro. O Santos vai entrar em campo no domingo, 14, e o Arão não vai jogar, isso já está confirmado. Então, por pelo menos 2 meses, a gente não vai ver o Arão com a camisa do Santos, afinal de contas, a próxima partida é só no outro final de semana. Então, parabéns à comunicação, que colocou alguém para falar. 2. A comunicação colocou alguém para falar, no caso o Zogaibe, e foi inteligente, de certa maneira, porque não fez um vídeo sobre o Arão. O vídeo total tem 5 minutos. Eu coloquei mais de 2 sobre o tema Arão. O vídeo inteiro abre falando dos reforços, né, das contratações, depois do Arão parte para o Neymar. Isso, na minha visão, é uma tática até inteligente, eu faria inclusive, que é, cara, a gente precisa colocar o cara para falar do Arão. Mas se a gente colocar ele para falar do Arão, vai ficar muito claro que a gente não aguenta mais o Arão não aparecer. O que a gente faz para disfarçar? Fala para ele falar dos caras que chegaram, né? O Alexis Duarte estava na seleção. Será que o Adonis Frias, o Lautaro, o Vitor Hugo estão bem para jogar? Manda ele falar isso. E, pô, e o Neymar, né? O Neymar sempre tem um problema de lesão aí no primeiro semestre e agora tá jogando. Pô, vamos falar até bem, né? Olha só como a gente tá funcionando no DM. É uma tática muito inteligente. Mas, desculpa, é óbvio que é um vídeo para que algo sobre o Arão seja falado. E aí eu passo para o meu terceiro pensamento, que é o seguinte. Essa situação do Arão claramente está irritando muita gente, para não dizer todo mundo, que eu não quero generalizar, mas é capaz de ser, lá dentro do Santos. Tá irritando. É um cara que não veio por pouco dinheiro em termos salariais. Ele não tá ganhando troco de bala. O Santos não pagou o Panathinaikos, né, mas tá ganhando dinheiro. É um cara de uma posição que o Santos, por 9 meses, buscou gente. É só lembrar do Thiago Maia em janeiro, passando pelo Zé Rafael, que chegou, o William Arão, que chegou depois, e nessa janela várias notícias de que o Santos buscava um volante. Teve os boatos do Santiago Gonzalez, lá do Tigre, da Argentina. Rolou e rola ainda uma vontade do Santos de ter um novo volante, não está satisfeito. E aí contrata um cara e não joga, essa insatisfação aumenta. E é por uma lesão que todo mundo diz, pode procurar em noticiário, enfim, médicos anteriormente, que não demora tanto para voltar, claramente causou um incômodo, causa, né, no presente, um incômodo interno. Então alguém precisava falar sobre isso. O meu quarto pensamento é o seguinte, é um elogio a vocês. Reclamem, forcem, entrem nessa batalha nas redes sociais de falar, postou a foto, sei lá, do Neymar no treino. Tá, mas e o Arão? Postou a chegada do Vojvoda. Palmas. E o Arão? Tem que cobrar, tem que fazer com que eles tenham de se posicionar. O Santos raramente solta qualquer comunicado médico. E, cara, nesses 6 anos de canal, eu provavelmente vou errar, mas eu lembro em específico de uma vez em que encheram tanto o saco, corretamente, é um elogio isso, de algum jogador lesionado que agora me foge, e aí tiveram de voltar o médico para falar. Tem que cobrar. Palmas para vocês que estão cobrando há tanto tempo, porque é realmente um incômodo, ele lá com o da panturrilha e a gente com um jogador que tá aí há 2 meses e não entra em campo, né? É um incômodo. Quinto pensamento. Para, como eu posso dizer, tirar um pouco do foco, para dar até uma amolecida nesses boatos de que o Santos vai pedir rescisão. Isso foi comentado durante a semana, até falamos na live do trio bastante, que estava rolando a ideia de que se ele não fosse a campo, o Arão não fosse a campo treinar com bola, o Santos ia começar já a discutir uma rescisão. Aparentemente ele nem foi ao campo com bola de fato, com bola é com os jogadores e tal. Vocês viram aí nas imagens que ele foi ao campo pelo menos fazer fisioterapia, fazer treino físico. Então isso dá uma amenizada, né, na ideia dos boatos fortíssimos de rescisão. Não, mas o Alexandre Matos falou na coletiva que ele não vai rescindir. Claro, ele pode falar uma coisa num dia e no dia seguinte falar, não, eu resolvi mudar de ideia. Então não conta mais pra mim. Mas isso, teoricamente, serve para dar uma amenizada. Não, veja só,
O cara tá aqui, a gente tá cuidando e vai fazer jogar. Até porque muita gente tem noticiado de que o Arão tá incomodado com o departamento médico do Santos e o departamento médico do Santos tá incomodado com o Arão. Ao colocar o departamento para falar, e aí vem o meu sexto pensamento, joga a pressão pro Arão. A pressão de, meu filho, publicamente a gente tá falando que tá fazendo as coisas. É bom você começar a aparecer. E essa pressão de você precisa jogar. A narrativa é muito importante. O Santos tem essa facilidade, ter um veículo de comunicação próprio, para colocar isso para fora, para jogar para o público. E fez isso com maestria nesse momento. A bola agora está na quadra do Arão. Qual é a resposta do Arão? Pode ser gravar um vídeo, o que por mim tudo bem. Mas a resposta correta é entrar em campo. Tem que entrar em campo. A resposta é entrar em campo. E assim ele acaba com todos os boatos, toda a perseguição, entre aspas, toda a pressão, todo o incômodo que toda a torcida do Santos está com a presença de um jogador no elenco que não entra em campo, mas foi comprado para resolver problemas. E não ser só mais um. Então, esse vídeo curto, 2 minutos, 5 no total, mas 2 sobre o Arão, me fizeram ter vários pensamentos aqui e aplaudo a comunicação do Santos, porque foi importante e deixar claro, na minha concepção, que o Santos está bastante incomodado com essa situação do Arão. Fica aqui o registro de que amanhã, ou sábado, se você está vendo depois, né? Sábado, tem Eu Vim de Entrevista, falando em comunicação, aliás. Eu não vou soltar spoilers, nem já está agendado no canal. Tem a ver com os bastidores do Santos Futebol Clube, entrevistas bem legais, já gravei 2 dessa nova temporada. Eu, se fosse você, meio-dia, entrava aqui no Eu Vim de Santos para assistir mais um episódio do Eu Vim de Entrevista. Ou já coloca no assistir mais tarde, coloca na fila para ver depois. Vale a pena e eu agradeceria muito, porque estou investindo em coisas novas aqui pro canal e espero que vocês gostem, tá bom? Beijo pra vocês, Arão, vamos entrar em campo? Tamo junto.